Olá pessoal, eu sou o Renato, consultor de Previdência da Brasilprev e estou aqui hoje para falar um pouquinho mais para vocês como que funciona o Suzanoprev. Vocês já viram em alguns vídeos da Jade, algumas chamadas com relação a produto, com relação ao regime de tributação, e neste vídeo o objetivo vai ser esclarecer mais ainda para vocês, entrar um pouquinho mais no detalhe de como que funciona o Suzanoprev para quem já possui e para aquele colaborador que ainda não tem e tem a possibilidade de fazer a adesão ao novo benefício. Tá? Antes da gente entrar em como vai funcionar o Suzanoprev, eu queria fazer uma pergunta para você. Você vem pensando no seu amanhã? Você conhece o seu amanhã? Então, vamos tentar entender quem que é esse tal de amanhã? Eu sou o amanhã. Muita gente ainda vive como se eu nunca fosse chegar. Mas não se engane, pois o amanhã sempre chega. Não que isso seja um motivo para ficar aflito ou preocupado. Afinal, o amanhã pode ser muito legal. Só depende de você. Faça planos para mim. Sonhe. Pense em tudo que você ainda quer realizar e eu te garanto, vou estar tão preparado para você quanto você estiver preparado para mim. Simples assim. E então, já pensou em mim hoje? Já decidiu que amanhã você quer ter? Plano de Previdência Brasilprev do Banco do Brasil. Quem planeja, faz. Agora que você já conhece o seu amanhã, eu quero te mostrar o seguinte: quanto antes você começa, menor é o esforço que você tem que fazer ao longo do tempo. Então vamos imaginar que você deseja acumular aos seus 65 anos de idade R$100 mil. E eu vou iniciar as minhas contribuições com 30 anos. Eu iniciando aos 30 anos, a minha contribuição é de R$123. Se eu deixo para iniciar com 40 anos de idade, a minha contribuição passa a ser de R$210. Com 50 anos, R$425. E com 59 anos, mais de R$1.500. Então, colega, quanto antes você começa, menor o esforço que você deve fazer, o que você precisa fazer ao longo do tempo. Então, esse é o meu recado para ti. Comece o quanto antes para realizar os seus projetos de vida e atingir os seus objetivos. Agora, vamos falar um pouquinho do que muda para você que já possui o benefício dos planos atuais para o novo plano. Então, no plano atual, a Suzano realizava uma contribuição em conjunto com você desde que o seu salário fosse superior a R$ 5.562,70, além dos 0,5% que ela faz para todos, que a gente vai explicar um pouquinho mais adiante, tá bom? Uma outra mudança, essa também bastante importante, a redução da taxa dos fundos. Então, no novo plano, a taxa do fundo, que é uma taxa cobrada anualmente, ela está menor do que no Suzano 1 e Suzano 2. Tá legal? Isso a gente consegue ver aqui também nesse slide, tá? Então, como eu comentei, a principal mudança é que a empresa passa a contribuir em conjunto com você, independente do seu salário, tá? Mas fique tranquilo que a gente vai detalhar tudo isso ao longo da nossa apresentação, ao longo do nosso bate-papo. Então, que decisões que eu preciso tomar para fazer parte do Suzanoprev 3, do novo Suzanoprev? São 4 decisões, pessoal, como você já viu em outros vídeos da Jade, que decisões que eu preciso tomar para fazer parte do novo Suzanoprev. Quanto que eu quero investir no Suzanoprev? Quais são os fundos de investimento disponíveis para que eu escolha? Qual que é o produto mais adequado para mim, se vai ser o PGBL ou o VGBL, e o regime de tributação, progressiva ou regressiva. Tudo isso o TEL vai te ajudar. Então você vai fazer um bate-papo inicial com o nosso consultor TEL e ele vai fazer algumas perguntas para você para identificar qual que é o seu perfil de investimento, qual que é o plano mais adequado para você, se vai ser o PGBL ou o VGBL,
E regime de tributação também, qual que vai ser o mais adequado para você, o regressivo ou o progressivo. Falando um pouquinho de quanto investir, né, que é uma das decisões que você precisa tomar junto ao consultor TEL, como que vai funcionar o Suzanoprev novo, né, esse novo formato do Suzanoprev. Como eu comentei, a partir de agora, né, no novo Suzanoprev, todos os colaboradores podem realizar contribuições com contrapartida da empresa. Como que vai funcionar estas contribuições, pessoal? Todos os profissionais da Suzano podem realizar adesão ao benefício, né, independente da faixa salarial, e estes profissionais eles foram segmentados em 2 grupos, que nós chamamos inicialmente de grupo 1, que são aqueles colaboradores que recebem um salário igual ou superior a 10 URS, que hoje 10 URS equivale a R$ 5.562,70, e o grupo 2, que são aqueles colaboradores que recebem um salário de até R$ 5.562,70. Aí vocês devem estar se perguntando, por que da quebra de grupo 1 e grupo 2? O que acontece? Hoje, um profissional que recebe até R$ 5.562,70, teoricamente ele já está 100% coberto pela Previdência Oficial. Então o esforço que ele precisa fazer ao longo do tempo é menor do que o esforço de um profissional que tem uma remuneração mais elevada. Então por este motivo existe o grupo 1 e o grupo 2. Então como que vão funcionar estas contribuições? A Suzano, né, isso é um diferencial do plano de vocês, independente de eu realizar qualquer tipo de contribuição para o Suzanoprev, ela faz para mim 0,5% do meu salário, limitado a R$ 5.562,70. Fica tranquilo que a gente vai passar alguns exemplos para esclarecer e deixar mais claro como que vai funcionar esse 0,5%. O que é importante é, independente de eu realizar contribuição ou não, eu já tenho de largada 0,5% do meu salário pago 100% pela Suzano. Porém, para isso, eu preciso oficializar a minha adesão ao plano. Lá na frente a gente vai retomar também como que vai funcionar esta adesão, tá? Além dos vídeos que você já viu junto com a Jade, tá? Esse 0,5%, como eu estava falando, essa contribuição ela é feita 100% pela Suzano. Eu não tenho desembolso nenhum com relação ao 0,5%. Tá legal? E agora, uma novidade bastante interessante que é diferente do funcionamento do Suzano 1 e do Suzano 2. Tá? No novo plano, como eu mencionei, independente do meu salário, eu realizando uma contribuição, a Suzano também vai realizar uma contribuição do lado dela. Como que vai funcionar? Se eu for um colaborador do grupo 1, como que funciona a minha contribuição? Eu posso realizar uma contribuição em percentual do meu salário, que pode variar de 1 até 6% do que excede as 10 URS, ou seja, 1 a 6% do que excede a R$ 5.562,70. E se eu for um colaborador do grupo 2, eu posso realizar uma contribuição de 0,5% ou 1% do meu salário e eu vou ter a contrapartida da Suzano. Então tenham a Suzano exatamente como um espelho do que eu faço. Eu realizo a minha contribuição, a Suzano vai realizar uma contribuição de igual percentual do lado dela. Então hoje não existe nenhum investimento que para cada real que eu coloco eu já tenho de largada o mesmo real do outro lado, ou seja, uma rentabilidade de 100%. Claro que existem algumas regras para que eu possa utilizar estes valores da parte da Suzano, mas é um investimento que eu não encontro em nenhum outro lugar, somente na Suzano. Parte Suzano, como que vai funcionar, pessoal? Faço a minha contribuição, como eu mencionei, a Suzano faz uma contribuição de igual percentual para mim. Então, ela é exatamente um espelho. Fiz o meu percentual, a Suzano fez o percentual do lado dela. Precisei reduzir a minha contribuição. O que vai acontecer com o lado da Suzano? Vai reduzir da mesma forma.
Então vamos imaginar que eu sou hoje um colaborador do grupo 2 e eu não vou realizar a contribuição de 1%, que para mim vai pesar no meu orçamento, eu vou realizar 0,5%. O que vai acontecer com a Suzano? Além daqueles meio que ela já faz para mim, independente de eu contribuir ou não, ela vai contribuir com 0,5% para mim também. Então, para simplificar o seu entendimento, neste exemplo, eu faço 0,5% e a Suzano vai fazer 1% para mim. Um outro exemplo, sou um participante do grupo 2, vou realizar uma contribuição de 1%. Qual vai ser a contribuição da Suzano? 1,5%, tá? O mesmo raciocínio vale se eu for um colaborador do grupo 1. Vão ser feitas 12 contribuições ao ano e o meu salário é o meu salário base mensal, não existe a incidência da contribuição sobre o 13º salário. Exemplificando, para ficar ainda mais claro, vamos imaginar que eu sou um colaborador do grupo 1 e tenho um salário mensal de R$6.000. Então, como que eu chego na minha contribuição? O que é esta contribuição normal empresa? É aquela contribuição de 0,5% que a Suzano faz para mim, independente de eu contribuir ou não, limitada aos R$ 5.562,70. Então, vamos imaginar, neste exemplo, que o meu salário é de R$6.000, a contribuição normal ela é de R$ 5.562,70 vezes 0,5%. Então, a contribuição normal da Suzano, neste exemplo, ela é de R$ 27,81. E eu posso realizar a minha contribuição também, que varia de 1% até 6% do que excede as 10 ORS, certo? Então, neste exemplo, vamos imaginar que eu vou contribuir com 6%. Como que é o cálculo? R$6.000, que é o meu salário, menos R$ 5.562,70. Sobre esta diferença, eu aplico os 6%. Chego em uma contribuição mensal de R$ 26,24. Realizando a minha contribuição que nós chamamos de básica participante, a Suzano vai realizar também a básica empresa no mesmo valor. O que será aplicado mensalmente no meu plano? A soma da minha contribuição normal empresa, básica participante e básica empresa. E se eu for um profissional do grupo 2, como que é o cálculo? Vamos imaginar que o meu salário seja de R$ 2.000. A minha contribuição normal empresa, né, que é os 0,5% que a Suzano faz, independente de eu contribuir ou não, será sobre o meu salário de R$ 2.000. Então, neste exemplo, a minha contribuição normal empresa ela é de R$ 10. E a minha contribuição, de quanto será? Neste exemplo, eu vou realizar uma contribuição de 1%. Lembrando, se eu sou o grupo 2, eu posso fazer meio ou 1. Neste exemplo, eu vou fazer 1%. Então, 1% de R$ 2.000, eu chego a um valor mensal de R$ 20. E a Suzano faz mais 20 para mim. O que vai ser aplicado no meu plano mensalmente? R$ 50. R$ 10 referente à contribuição normal empresa, R$ 20 da minha contribuição básica participante e mais R$ 20 da contribuição básica empresa, que é a contribuição espelho da Suzano. Além destas contribuições que eu realizo em conjunto com a Suzano, eu posso realizar mais 2 tipos de contribuição ao plano. Então vamos imaginar que eu sou um colaborador do grupo 1, estou fazendo lá os 6% do que excedeu as 10 ORS. Só que o meu orçamento permite que eu faça uma contribuição de forma suplementar, de forma adicional, né? Que é essa contribuição que vocês estão vendo aqui na tela, bem ao meio, bem ao centro. Qual que é o objetivo de eu realizar uma contribuição suplementar? Eu posso aumentar o meu saldo, né? Ou seja, aumentar a minha reserva para que eu tenha uma tranquilidade financeira maior lá na frente. Esse é o primeiro ponto, bastante importante. O segundo ponto é, caso eu faça a minha declaração do imposto de renda pelo modelo completo, fique tranquilo que a gente vai detalhar isso também um pouquinho mais adiante, eu posso utilizar até 12% da minha renda bruta anual como um incentivo fiscal. Então eu deixo de recolher o imposto de renda sobre a minha contribuição hoje para recolher
lá na frente. Então, mais um ponto bacana, um ponto interessante, né? Eu tenho a possibilidade de pagar menos imposto hoje, tá? Importante, a soma da minha contribuição básica mais a minha contribuição suplementar não pode ultrapassar a 12% do meu salário, tá legal? E se eu for um profissional do grupo 2, eu tenho a possibilidade também de fazer uma contribuição suplementar da mesma maneira, com o objetivo de ampliar o meu saldo, a minha reserva financeira, para que eu tenha uma tranquilidade maior lá na frente. Não quero realizar a contribuição no formato mensal, né? Da mesma maneira que a contribuição básica que eu realizo em conjunto com a Suzano, ela é uma contribuição feita através de desconto em folha, a contribuição suplementar participante também é realizada através de desconto em folha, é uma contribuição mensal. Eu posso realizar também contribuições de forma esporádica, ou seja, são contribuições que eu realizo a qualquer momento. Eu não tenho o desconto mensalmente em folha e eu posso realizá-la a qualquer momento. Como? Eu acesso o meu plano via internet, faço a emissão de um boleto, realizando o pagamento, já vai ser aplicado no meu plano. Renato, tenho dificuldade no acesso à internet para poder fazer a emissão do boleto. Qual que é a outra possibilidade? Posso encaminhar um e-mail para o relacionamento@brasilprev.com.br solicitando o contato de um consultor para que ele me ajude na emissão deste boleto. Ou eu posso ligar para a central de relacionamento da Brasilprev e fazer a solicitação deste boleto, só respeitando um valor mínimo de R$ 50. Tá legal? Caso eu tenha um plano de previdência numa outra empresa, eu posso também fazer a portabilidade deste plano para o Suzano Prev. Como que eu faço isso? Simples. Encaminho um e-mail para o relacionamento@brasilprev.com.br informando que eu tenho um plano numa outra empresa ou na própria Brasilprev de forma individual ou numa outra empresa que eu já trabalhei que tinha o plano de previdência Brasilprev, solicitando também o contato para que seja feito um comparativo. Sendo o Suzano Prev mais interessante, a gente vai tratar deste processo de portabilidade em conjunto com você, tá? É um processo bastante simples. Alteração dos percentuais de contribuição. Quando que eu posso alterar o percentual das minhas contribuições? Seja aquela contribuição que eu realizo em conjunto com a Suzano, mensalmente através de desconto em folha, ou a contribuição que eu faço de forma adicional, que é a contribuição suplementar. Quando que eu posso alterar esta contribuição? Agora, no momento da adesão, né? Então quando eu estiver batendo papo com o consultor TEL, ele vai me perguntar qual que é o percentual que eu desejo contribuir. Posso fazer alteração neste momento da minha adesão ao Suzano Prev novo, ou se não, sempre nos meses de junho e dezembro de cada ano eu posso realizar a alteração deste percentual. Vale lembrar que eu faço alteração no meu percentual de contribuição. O que vai acontecer com o lado da Suzano? Lembre do conceito espelho. Eu reduzo, a empresa também vai reduzir para o mesmo percentual, tá? Então, lembre-se sempre disso. E se eu precisar suspender as minhas contribuições? Eu estou passando por algum momento de dificuldade, não estou conseguindo contribuir para o plano, eu preciso suspender. Posso suspender o Suzano Prev? Pode. Quando? A qualquer momento. Tá? Então não existe uma data específica para que eu faça a suspensão do Suzano Prev. A suspensão eu posso solicitar junto ao meu RH local a qualquer momento. E o retorno? Sempre no início de cada trimestre eu posso retomar as minhas contribuições. Importante, se eu suspendo, o que vai acontecer com a contribuição que a Suzano me acompanha? Ela suspende também. Tá legal? E se eu precisar me afastar da companhia, como que vai funcionar? Seja por motivo de acidente, doença ou licença maternidade, caso eu opte por dar sequência nas minhas contribuições, por até 120 dias a Suzano continua contribuindo em conjunto comigo. Então isso é legal, também é um diferencial do plano de vocês, tá? A maioria das empresas, quando eu me afasto,
e a minha contribuição fica suspensa, a contribuição da empresa também fica suspensa. No caso de vocês, vocês têm a possibilidade de dar sequência nas contribuições por mais 120 dias. Neste período que eu estou dando continuidade na minha contribuição, a Suzano também continua contribuindo em conjunto comigo. Passado este período, as minhas contribuições são suspensas, a mesma coisa acontece com a contribuição da Suzano, e o retorno, quando que vai ser? Sempre no mês seguinte ao meu retorno às atividades normais de trabalho. Tá legal? Espero que até aqui você não tenha nenhuma dúvida. Mas, caso tenha, fique tranquilo. Como que eu faço para esclarecer? Assista novamente. Ainda permanece dúvidas? Encaminhe um e-mail para o relacionamento@brasilprev.com.br que vamos fazer um contato com você para poder ajudá-lo nas decisões e nas suas dúvidas. Mais um diferencial do plano da Suzano. Eu posso contratar o benefício para os meus dependentes econômicos, com as mesmas condições que eu, colaborador Suzano, tenho. Então, bem bacana. Eu quero contratar um plano para minha esposa, eu quero contratar um plano para o meu filho. Eu posso contratar? Pode. Qual que é a principal diferença? A contribuição não é através de desconto em folha. Então, como que eu vou fazer a minha contribuição? Através de débito em conta do Banco do Brasil, ou se não, através de boleto bancário, só respeitando também um valor mínimo de R$50. E importante, né? Sobre esta contribuição que eu realizo para o meu dependente econômico, eu assumo 100% deste custo e a Suzano não me acompanha, tá? Para esta contribuição de dependentes econômicos. Legal. Até aqui vimos como que vai funcionar as contribuições que eu vou realizar ao Suzano Prev. E agora eu vou explicar para você como que você vai poder utilizar estes valores que você e a Suzano acumularam ao longo do tempo. Então, tudo que você contribui, você pode fazer retiradas a cada 60 dias, que é a carência legal do produto PGBL e VGBL, que a gente vai explicar também mais adiante com mais detalhes. O que é importantíssimo ficar claro para você, caso você realize um resgate daquela contribuição que a Suzano te acompanha, né, lembrando do conceito espelho, lembra? Eu faço a minha contribuição, a Suzano faz. Eu reduzo, a Suzano reduz. Eu retiro, a Suzano retira a mesma proporção do lado dela. Que contribuições que eu posso fazer retiradas sem perder a parte da Suzano? Tudo que eu faço de forma adicional, que são aquelas contribuições suplementares, que são as mensais, né, através de desconto em folha também, ou as esporádicas que eu realizo a qualquer momento. E a parte da empresa, quando que eu terei acesso ao saldo formado pelas contribuições da Suzano? Em duas situações. Na aposentadoria, então quando eu atinjo, no mínimo, 65 anos de idade, com 3 anos de contribuição ao plano e me desligo, ou se não, de forma antecipada, eu posso requerer o meu benefício de aposentadoria. Quais são as regras? No mínimo, 55 anos de idade, com 3 anos de contribuição e desligamento. O que é importante para você que já está no Suzano 1 ou no Suzano 2, o tempo de contribuição nestes planos, ele é considerado para o novo Suzano Prev, tá legal? Então fique tranquilo, o tempo que você tem de contribuição nos planos anteriores, ele é considerado no novo plano. Renato, e se eu me desligar da empresa antes de atingir essas condições de aposentadoria? O que vai acontecer com o saldo? Tudo que você acumulou é sempre 100% seu. E a parte da Suzano você tem acesso nessas duas situações, seja na aposentadoria ou no seu desligamento. E o que é importante ficar claro para você também, o desligamento independe se eu fui demitido, o seu pedir demissão vale exatamente a mesma regra, tá? Só antes de eu entrar na regra de desligamento, eu quero reforçar com você o seguinte, se eu fizer um resgate total do meu plano de previdência, o meu plano é cancelado
eu perco a parte da empresa e posso retornar como um novo participante sempre nos meses de junho e dezembro de cada ano, ok? Espero que tenha ficado claro para você esse ponto também. Então, falando agora do desligamento, tá? Se eu vier a sair da empresa antes de atingir a condição de aposentadoria, como que vai funcionar? A partir do momento que eu tenho 3 anos de plano, isso é bastante importante, tá? Para que seja habilitada esta tabela que você está vendo aqui, eu preciso ter pelo menos 3 anos de plano. E aí, relembrando, se eu estou no Suzano 1 ou no Suzano 2, o tempo de plano é considerado, tá legal? Então vamos imaginar que eu já tenho 3 anos de plano, vou para a tabela. A partir de 3 anos de Suzano, e aí não de plano, tá? Tempo de empresa, né? Entre 3 e 5 anos de Suzano, caso eu me desligue, a Suzano libera 20% do saldo que ela contribuiu em conjunto comigo. De 5 a 7 anos, 40%. De 7 a 9, 60%. De 9 a 10, 80%. E a partir de 10 anos de Suzano, eu tenho acesso a 100% de tudo que ela depositou em conjunto comigo. Outro ponto importante, caso eu me desligue da empresa e não tenho, vamos imaginar que eu me desliguei da Suzano e eu tenho 7 anos de casa. Então, teoricamente, eu levaria 60% da parte empresa, certo? Só que, se eu aguardar até os meus 55 anos de idade sem fazer resgates da contribuição que a empresa me acompanha, quando eu atinjo 55 anos de idade, eu terei acesso a 100% da parte da empresa. Então isso também é um diferencial do plano de vocês. Geralmente as empresas aplicam essa tabela no momento do desligamento e acabou. Eu vou ter acesso ao percentual de acordo com o tempo que eu tinha de empresa ou em alguns outros planos é considerado o tempo de contribuição ao plano. No caso do plano de vocês, não. É válido o tempo de empresa, desde que eu já tenha 3 anos de plano para habilitar essa tabela. Tá legal? Tudo bem até aqui? Da mesma maneira que eu comentei que para fazer retiradas da nossa contribuição, eu preciso respeitar uma carência de 60 dias, para eu retirar as contribuições feitas pela Suzano, eu também preciso respeitar uma carência. E essa carência não é da Suzano, não é da Brasilprev e não é de nenhuma outra entidade de previdência, tá? O que acontece? As empresas, até o final de 2005, acabavam pagando salário através de plano de previdência, em função de economia de encargos fiscais, trabalhistas, e o governo estava perdendo a arrecadação de impostos com isso. Então, o que o governo fez a partir de janeiro de 2006? Ele criou esta resolução que fala o seguinte: toda e qualquer contribuição que a empresa realiza para planos de previdência obrigatoriamente deve permanecer aplicada no plano por 1 ano, sempre contado a partir de janeiro do ano seguinte. Ou seja, vamos imaginar que a Suzano realizou uma contribuição em janeiro de 2020. Vai começar a contar 1 ano a partir de janeiro de 2021. Ou seja, eu consigo retirar esta contribuição da Suzano a partir de janeiro de 2022, para facilitar um pouco o entendimento e ficar mais claro. Toda a contribuição feita pela empresa em ano par, eu vou conseguir retirar em ano par. Feita em ano ímpar, eu consigo retirar em ano ímpar. Lembrando que o percentual que eu tenho de direito da Suzano vai prevalecer esta tabela, tá? Então, se eu já tenho mais de 10 anos de casa, 100%. Se eu tenho 6 anos de casa, 40%. Relembrando, se eu não mexer até os meus 55 anos de idade, 100% da Suzano passa a ser de meu direito também. Caso você tenha ficado com dúvidas com relação à tabela, com relação a essa regrinha, mande para nós um e-mail. Relembrando, relacionamento@brasilprev.com.br. A partir do momento que eu me desligo da Suzano,
eu posso manter o meu plano com as mesmas condições que eu tinha enquanto era um colaborador da Suzano. Não é porque eu me desliguei da companhia que eu preciso fazer o resgate do meu plano de previdência. Eu posso permanecer na Brasilprev com as mesmas condições que eu tinha enquanto colaborador Suzano, me relacionando diretamente com a Brasilprev, realizando ou não novas contribuições, através de débito em conta Banco do Brasil ou boleto bancário. Ou se não, vou deixar meu plano aberto, à medida que eu desejar, realizo contribuições de forma esporádica. Ou simplesmente deixo o meu plano rendendo e vou fazendo retiradas no momento que eu preciso. Posso fazer a portabilidade para um outro plano. Tá? Então eu tenho diversas possibilidades de permanecer como um participante que nós chamamos de participante externo, caso eu me desligue da companhia. Tudo bem até aqui? Espero que sim. Então agora vamos falar sobre a segunda decisão que eu preciso tomar para realizar a minha adesão ao Suzano Prev. Não se preocupe, como eu mencionei, o consultor TEL vai te ajudar nessas decisões. Então, logo que você fizer o acesso ao TEL, ele vai te fazer 3 perguntinhas para poder identificar qual que é o seu perfil de investimento. Se você é uma pessoa conservadora, uma pessoa moderada ou uma pessoa que já tem um perfil mais arrojado. Tá legal? E aí você vai tomar a decisão em seguir uma sugestão que a Brasilprev vai lhe fazer com relação aos fundos ou por aplicar em um fundo diferente dessa sugestão que a Brasilprev vai fazer, tá? Dentro do Suzano Prev, a gente tem diversas opções de fundos de investimento, né? Como a gente já viu no vídeo da Jade. Falando de uma primeira opção, que é a opção mais conservadora de todas, que é o FIX-BBSZ2, neste fundo, o objetivo dele é acompanhar a variação da taxa Selic. Ou seja, o que é isso? Para facilitar o seu entendimento, é a taxa Brasil, tá? Que hoje está em 4,25. Então, fundos de renda fixa, que no passado, quando a taxa de juros do Brasil era alta, tinha uma rentabilidade de 10%, 12%, 14%, neste momento que a taxa de juros está baixa e a possibilidade dessa taxa aumentar, nós entendemos que ela é muito pequena, essa taxa ela deve permanecer nestes patamares ou em patamares até menores, é importante que eu comece a avaliar outras opções de fundos. Então, por este motivo, na coluna ao meio, nós temos mais 3 opções de fundos renda fixa, só que com uma cerejinha no bolo. Então, esses fundos eles vão ter uma variação um pouquinho maior do que o BBSZ2, porém, ao longo do tempo, você deve ter uma rentabilidade mais interessante. Tá legal? E se você já é aquela pessoa que gosta de emoção, que não tem problema com sobe e desce de bolsa, né, gosta de ir em montanha-russa, de acompanhar aqueles gráficos de eletrocardiograma, nessa terceira coluna a gente tem fundos que trabalham já com ações na composição. Então o que é isso? São fundos que pegam uma parte e aplicam na Bolsa de Valores. Então é o fundo dinâmico, o fundo Multiestratégia 4, o Dividendos 3 e os ciclos de vida. Então o dinâmico, como que ele funciona? Ele pode comprar um percentual de entre 15% e 20% em ações, o estratégia e o dividendos de 0% até 49% em ações. A diferença do estratégia para o dividendos é que o dividendo só vai ter ações de empresas que vêm pagando dividendos historicamente. O Multiestratégia 4 já não tem essa questão de histórico de dividendos, tá? Renato, achei bacana essa questão dos fundos com renda variável, né, pensando principalmente no longo prazo e no novo cenário do Brasil com a taxa de juros baixa, só que eu não tenho o menor conhecimento em fundos de ações. Então, pensando nisso, uma outra opção interessante são os fundos ciclo de vida. Como que funciona o ciclo de vida? Com o passar do tempo, o fundo automaticamente vai reduzindo a exposição em bolsa e aumentando a parcela em renda fixa. Com qual objetivo? Quanto mais próximo do ano
de 2030 e 2040 nós estivermos, menor será a exposição em bolsa, protegendo o seu saldo próximo da data que você pretende utilizar os seus valores. Tá legal? Como são muitos fundos, o que a Brasilprev está fazendo? Ela está sugerindo para você, eu vou passar um slide e depois eu retorno, tá? Uma composição de investimento de acordo com o seu perfil, que você vai conseguir identificá-lo nas perguntinhas que você vai responder junto com o Theo, tá? Então vamos imaginar que o seu perfil seja um perfil conservador. Qual que é a sugestão da Brasilprev? Que você aplique 15% no Multiestratégia, que é um fundo que tem ações, 25% no BBSZ2 e 60% no fundo Premium. Já se o seu perfil ele é moderado, vocês vão observar nesse gráfico que já aumenta a parcela, né, no fundo Multiestratégia, que é um fundo com renda variável, essa parcela ela já aumenta para 45%, é reduzida a parcela do BBSZ2, né, então 10% no BBSZ2 e 45% no fundo Premium. E se você é uma pessoa com perfil arrojado, 70% no Multiestratégia, 20% no fundo Premium e 10% no fundo Fix Estratégia 2035. Tá legal? Então, retomando aqui, né, o slide que eu acabei passando, nesse slide, né, nessa página, a gente apresenta para você o histórico de rentabilidade dos fundos disponíveis dentro do Suzanoprev, do novo Suzanoprev. Tá? Então, a primeira linha é a rentabilidade do BBSZ. Por que BBSZ, Renato, se você está me falando que é o BBSZ2? Porque a gente não tem ainda o histórico de rentabilidade do BBSZ2, tá legal? Então, qual que é a principal diferença do BBSZ para o BBSZ2? Exatamente a taxa de gestão financeira, tá? No BBSZ2, essa taxa é de 0,35% ao ano e no BBSZ ela é de 0,5% ao ano. Então, aqui apenas para que você tenha uma ideia de como foi a evolução nos últimos 2 anos, né, 2018 e 2019, e 2020 até fevereiro. Tá? O que é possível a gente observar quando a gente compara o BBSZ com o fundo Premium, por exemplo? O BBSZ ele vai acompanhar principalmente a variação do CDI. Para facilitar o seu entendimento, pense em taxa de juros Brasil, tá bom? Se a gente pegar o fundo Premium, que é um fundo, como eu comentei, né, que já tem uma pimentinha, uma cerejinha em cima do bolo, vocês vão observar que a rentabilidade desse fundo ela já é um pouco maior do que o BBSZ, tá? Os FICs Estratégia são fundos atrelados a papéis de inflação, então eles têm uma oscilação, né, uma variação também um pouco maior do que o Premium, tá? Estes dois fundos, apesar de serem fundos renda fixa, eles têm uma oscilação um pouco maior e são indicados para aquelas pessoas que pretendem utilizar estes valores por volta do ano de 2025 ou 2035. E do dinâmico para baixo já são os fundos que trabalham com renda variável na composição. Então, peço que vocês observem essa tabela, tá? E sempre que vocês desejarem consultar a rentabilidade destes fundos, acesse o site da Brasilprev, o www.brasilprev.com.br. Na parte superior à direita, você vai clicar no item rentabilidade. Aí identifica quais são os fundos dentro do seu plano, né, dentro do Suzanoprev, para poder acompanhar a evolução da rentabilidade destes planos. Tá? Então, lembrando, eu vou fazer tomar essa decisão junto ao consultor Theo, né? Caso eu não queira aceitar o perfil de investimento, a carteira que nós vimos nesses gráficos de pizza, eu tenho a possibilidade de fazer opção neste momento por um único fundo. Então vamos imaginar que eu não quero fazer a opção pela carteira e eu quero aplicar em um único fundo. Exemplo, nesse momento eu vou aplicar tudo no BBSZ2. Posso alterar?
Pode. Quando? A qualquer momento. E a partir do momento que você vai fazer a alteração, você pode fazer para qualquer um dos fundos disponíveis, né? Então, para o BBSZ2, para o Premium, para o Dinâmico, para o Dividendos, ou colocar uma parcela em cada um desses fundos, tá? Eu não preciso aplicar em um único fundo nesse momento posterior, tá? Posso fazer essa mudança entre todos esses fundos e aplicar um percentual em cada um deles. Espero que até aqui você esteja entendendo, né, o que eu estou passando para você. Caso tenha dúvidas, novamente, mande um e-mail para o relacionamento que a gente vai fazer um contato contigo para poder te ajudar. Terceira decisão que eu vou precisar tomar em conjunto com o consultor TEL, que é aquela sopa de letrinhas, né, que a Jade bem mencionou já nos vídeos anteriores, né? Então, o que é isso, PGBL ou VGBL? Para facilitar o seu entendimento, a gente vai passar um vídeo que vai explicar um pouquinho como que vai funcionar, como que funciona o PGBL e como que funciona o VGBL. Quando você ouve falar em planos de previdência, você logo pensa em aposentadoria, certo? Então está na hora de saber um pouco mais sobre esse investimento que pode ajudar a realizar os seus projetos de vida. Você pode ter muitos projetos de vida, como se dedicar a um hobby, iniciar uma nova atividade quando parar de trabalhar, morar na praia ou no campo, ou se você tiver filho, pode custear os estudos dele em uma boa universidade, aqui ou no exterior. Agora, se o seu projeto é aumentar a sua renda mensal para desfrutar ainda mais a vida, saiba que um plano de previdência privada pode te ajudar a realizar tudo isso. Para isso, é muito importante investir regularmente. Um plano de previdência é uma ótima opção para acumular dinheiro em longo prazo de forma rentável e segura. Ele oferece duas modalidades, o PGBL e o VGBL. Ambos são vantajosos. A principal diferença entre eles é a tributação do imposto de renda. Pode parecer complicado, mas é bem simples. PGBL. Se você faz a declaração do imposto de renda pelo modelo completo, o PGBL é o mais indicado. Nesse plano, você pode deduzir as suas contribuições até o limite de 12% da sua renda bruta anual tributável. Por exemplo, vamos imaginar que você ganhe R$60 mil por ano, ou seja, R$5 mil por mês. Se você investir R$600 por mês, na hora de fazer a declaração do imposto de renda, você pode abater todo o valor investido, equivalente a R$7.200 ou 12% da sua renda anual. Assim, o programa do imposto de renda vai calcular seu imposto sobre R$52.800 e não mais sobre R$60 mil. VGBL. Agora, se você faz a declaração de isento ou opta pelo modelo simplificado, a melhor opção é o VGBL. No VGBL, os valores investidos não são dedutíveis no imposto de renda, mas há um grande benefício nesse plano. Quando você receber o dinheiro de volta, daqui a alguns anos, você só pagará imposto sobre o ganho financeiro que esse dinheiro obteve, ou seja, somente sobre a rentabilidade. Outra dica é que você também pode investir nos dois planos. No PGBL para os investimentos que atingirem até 12% da sua renda bruta anual tributável e o excedente no VGBL. Assim, você otimiza os seus recursos em dobro, hoje e lá na frente, quando resgatar o valor investido. Para mais detalhes, consulte o manual do participante. Reforçando o que você acabou de ver no vídeo, PGBL, para quem que ele é indicado? Para quem sempre faz a declaração do imposto de renda pelo modelo completo, tá legal? O que este produto vai me oferecer? Um incentivo fiscal de até 12% da minha renda bruta anual. Porém, para que eu tenha este incentivo, eu preciso declarar pelo modelo completo, sempre. Caso a minha declaração seja simplificada, ou eu não pago imposto de renda porque sou isento, ou todos os anos eu vou identificar qual que vai ser o modelo de declaração mais adequado para mim, se vai ser a completa ou simplificada, a nossa sugestão é que você contribua no VGBL, tá legal? PGBL, ele é um produto extremamente vantajoso para quem sempre declara pelo modelo completo. Sendo a sua opção pelo modelo simplificado, ou seja, o VGBL o produto mais adequado,
você vai observar que quando você receber as propostas no seu e-mail, vai ter uma proposta de PGBL também. Por quê? Porque a parte da Suzano é sempre realizada no produto PGBL. Tá legal? Tudo isso que a gente está passando nesses vídeos, nesta apresentação, está bem detalhado também no manual do participante que você vai ter acesso na Universidade Suzano, tá? Então, ele está bem detalhadinho. Além do manual de bolso que você vai receber, que tem highlights de como funciona o plano, você tem todas as informações de forma bastante completa no manual do participante que vai estar disponível para você de forma eletrônica na Universidade Suzano. Tá legal? Quarta e última decisão que eu devo tomar para realizar a adesão, se eu não for ainda um participante ao Suzano Prev, ou se eu já for um participante do Suzano Prev 1 e 2, realizar a minha adesão ao novo plano da Suzano, tá? Que é com relação ao regime de tributação, regressiva ou progressiva. Vamos assistir mais um vídeo para esclarecer melhor esse assunto. Tributação. Vimos que um plano de previdência é uma ótima opção para acumular dinheiro em longo prazo de forma rentável e segura. No momento da contratação, você deve escolher o tipo de tributação que incidirá em seu plano de previdência. É importante deixar claro que a tributação sobre os planos de previdência somente incidirá no momento do resgate. As opções são tributação progressiva ou regressiva. Vamos falar sobre a diferença entre elas. No regime progressivo, você paga o imposto de renda de acordo com o valor do resgate ou renda. Quanto mais você receber, mais pagará. Todo resgate será tributado em 15% na fonte e sujeito ao ajuste anual na sua declaração. A base de cálculo deste ajuste é a mesma dos salários e as alíquotas variam entre 0% e 27,5%. Já na tributação regressiva, não há compensação na declaração de ajuste anual, pois o imposto pago é considerado definitivo. No entanto, o interessado terá vantagem tributária se investir em longo prazo, pois, como o próprio nome diz, as alíquotas vão diminuindo de acordo com o tempo de aplicação, como mostra a tabela. Resumindo, o regime de tributação regressiva é indicado se você planeja investir em um plano de previdência por mais tempo. Afinal, quanto maior o tempo, menor a alíquota do imposto de renda. É importante fazer simulações e avaliar qual o regime que mais se adequa ao seu perfil e aos seus projetos. Para mais detalhes, consulte o manual do participante. Então, qual que vai ser a tabela de imposto de renda mais adequada para mim? A progressiva ou a regressiva? O que vai determinar essa escolha é o seguinte: se eu tenho pouco tempo de acumulação pela frente ou não sei se vou precisar mexer no meu plano de previdência, no curto ou médio prazo, ou ainda eu estou em alíquotas menores do imposto, como a gente consegue observar na tabela progressiva, né? Vamos imaginar que eu não recolho imposto ou que eu estou em uma alíquota de 7,5%. É importante eu avaliar a minha adesão à tabela progressiva, tá legal? O que vai determinar o imposto maior ou menor na tabela progressiva é sempre valor. Quanto maior o valor que eu retiro, maior a alíquota do imposto de renda que eu vou recolher, conforme vocês estão visualizando aqui na tabela. Então, como que vai funcionar na progressiva? No momento do resgate, independente do valor do saque, eu recolho 15% para o governo a título de antecipação e na minha declaração anual de ajuste, eu vou fazer este ajuste, né? Então, vamos imaginar que eu estou numa alíquota de isenção ou numa alíquota de 7,5%. O que vai acontecer? O governo vai me devolver a título de restituição este percentual que ele me cobrou a mais. Se eu estiver em uma alíquota de 15%, o que eu paguei de imposto está pago, estou quite com a Receita Federal, tranquilo. A partir de agora que é importante você ter um pouquinho mais de atenção. Vamos imaginar que você está em uma alíquota de 22,5% ou 27,5%. O que vai acontecer na sua declaração anual de ajuste? Você ainda está devendo imposto de renda para a Receita Federal. Então vamos imaginar que eu estou em uma alíquota de 27,5%. Eu paguei no momento do saque 15%.
Então, o que vai acontecer comigo na minha declaração? Eu tenho que pagar ainda para o governo mais 12,5%, tá? Então, é importante que vocês tenham isso em mente. Dependendo da alíquota que eu estiver, eu vou ter que recolher talvez mais um pouco de imposto lá na frente. Regressiva definitiva. O que vai determinar mais ou menos imposto é sempre tempo. Esqueça a questão de valor na regressiva definitiva. O que vai determinar se eu vou pagar 35% ou 10% é quanto tempo o meu dinheiro ficou aplicado no Suzanoprev. Diferente da progressiva, que vai de 0% a 27,5%, o regime regressivo ele começa em 35% e a cada 2 anos vai reduzindo 5%, até que no 10º ano de cada contribuição, a minha alíquota passa a ser de 10%. Então, pensando em longo prazo, o regime regressivo ele é maravilhoso. Eu tenho a possibilidade de recolher menos imposto, porém sempre pensando em longo prazo. Então, vamos imaginar que passaram-se 10 anos da data da minha primeira contribuição. Como que está o meu saldo aplicado no plano? As primeiras contribuições estão em 10%. E a contribuição que eu fiz, por exemplo, no mês passado está em 35% ainda. Então, passados 10 anos, o meu saldo ele está fatiado em todas essas caixinhas. Então, eu tenho saldo em 10, em 15, em 20, em 25, em 30 e em 35. Vou começar as retiradas. Qual que vai sair primeiro? Sempre o que está mais tempo aplicado no meu plano, ou seja, aquele valor que está em 10%. Esgotou o que está em 10%, aí ele vai consumir o que está em 15% e assim por diante. Na medida que o tempo vai passando, as alíquotas vão reduzindo, como o próprio nome diz, né? Ela é regressiva. E por que definitiva? A partir do momento que eu faço a escolha pelo regime regressivo definitivo, eu não posso mais mudar para o progressivo, tá? Então, é uma decisão importante. Pensem na regressiva sempre em longo prazo. Tá legal? Formas de acompanhamento do plano. Diversas maneiras de eu acompanhar o meu Suzanoprev. A primeira, eu posso acessar o meu plano pela internet, para poder acompanhar a evolução do plano pela internet. Consigo baixar o app da Brasilprev para poder acompanhar a evolução do plano pelo celular. SMS, aqui também bem legal. Eu posso cadastrar o meu telefone celular junto à central de relacionamento e eu vou determinar qual que é a periodicidade que eu quero que a Brasilprev mande o saldo via SMS para mim. Eu quero receber toda semana, quero receber a cada 15 dias, uma vez ao mês. Eu que vou determinar a forma de recebimento, a periodicidade de recebimento do meu saldo, tá? E também posso acessar a central de atendimento através do 0800. Tá legal? Importante, caso você ainda não tenha realizado a sua adesão e tenha dúvidas com relação a produto, com relação a fundos, pode encaminhar também um e-mail para o relacionamento@brasilprev.com.br, que um consultor vai ajudá-lo nessas decisões. E se você tiver com dúvida também no bate-papo com o Theo, um consultor da Brasilprev vai te ajudar. Tá legal? Agora a gente vai falar um pouquinho de como que vai funcionar o fluxo de adesão. Você já viu o vídeo da Jade com o passo a passo para acessar o Theo e agora eu também vou te mostrar algumas telinhas para facilitar o seu entendimento. Tá? Então eu vou apresentar algumas telas para que você tenha ideia de como que vai funcionar. Como que você vai fazer o acesso ao Theo? Como a Jade colocou, você vai baixar o QR Code ou se não digitar o link do Theo, né? E vai aparecer uma telinha com a logomarca da Brasilprev pedindo o número do seu CPF e a senha. Qual que é a sua senha? A sua senha, ela é os 4 primeiros números do seu CPF mais o seu ano completo de nascimento. Digitando isso, você vai visualizar aqui a carinha do Theo. Então, vou clicar em Vamos Lá, vou responder aquelas 3 perguntinhas que nós falamos ao longo da apresentação, né, para que eu possa identificar qual que é o meu perfil de investimento.
Depois, ele vai me perguntar qual que é o tipo de declaração que eu realizo, se é a completa ou a simplificada, para poder identificar qual que é o produto mais adequado para mim, se vai ser o PGBL ou o VGBL. Tá legal? Passando à questão da escolha do tipo de declaração completa ou simplificada, eu preciso decidir, definir qual que é o regime tributário mais adequado para mim, se vai ser o regressivo ou o progressivo. Feita a escolha do regime de tributação, eu vou definir qual que é o percentual que eu desejo contribuir para o Suzanoprev. Aqui vale uma lembrança. Se eu reduzo o percentual, a Suzano também vai reduzir o lado dela, tá? Então tente fazer sempre pelo percentual máximo que vai aparecer para você no TEL. Então você vai colocar, se estiver satisfeito com o valor que aparecer no TEL, ou outras opções. Quando você clicar em outras opções, ele vai te trazer todos os percentuais anteriores. Então, se eu for um profissional do grupo 1, ele vai me trazer aquele percentual de 1, 2, 3, 4 ou 5 do que excede as 10 URS. E se eu for um colaborador do grupo 2, ele vai me trazer a opção de eu contribuir com os 0,5%. Tá legal? Se eu clicar em estou satisfeito, ele vai me dar a possibilidade de eu realizar uma contribuição de forma adicional, que é aquela contribuição suplementar que nós mencionamos. Então você pode definir qual que é o valor que você deseja fazer de forma suplementar também. Tá legal? Lembrando, caso eu não queira contribuir com nenhum percentual, eu vou fazer a opção aqui também no TEL, que eu não quero contribuir com nenhum percentual, mas eu tenho direito aos 0,5% que a Suzano faz para mim, independente de eu contribuir ou não. Importante, para que eu tenha acesso às contribuições, eu preciso assinar a documentação, a proposta, tá legal? Se eu não assino a proposta, eu também não tenho os 0,5% da Suzano. Aqui depois vai aparecer um resuminho para você, das escolhas que você fez em conjunto com o TEL. Estando tudo ok, eu vou clicar em confirmar, ele vai aparecer um e-mail. Caso eu não queira receber a documentação para assinatura no e-mail que aparece no TEL, ou se não aparecer o e-mail no TEL, eu vou digitar o e-mail que eu desejo receber, como vocês viram já no vídeo da Jade, e vou clicar em pode enviar. Aí ele vai pedir só para vocês avaliarem como que foi a experiência com o TEL, dando uma nota aí com essas estrelinhas. E aí está finalizada a interação com o consultor TEL. O que é bem importante, eu quero mudar alguma coisa, não volte no meio, siga em frente até o final, porque no final ele vai te dar a opção de você rever todas as escolhas, tá legal? Já acabou aqui a minha adesão, finalizei o TEL, a minha adesão está concluída? Não. Importante, você vai receber no e-mail indicado as propostas para que você possa fazer a assinatura de forma digital, tá? Então a proposta já vai vir preenchida com todas as informações que você fez nas respostas em conjunto com o TEL. Preciso alterar o meu endereço, que está errado. Vou alterar neste momento. Meu telefone não aparece na proposta, vou incluir neste momento. Campo de beneficiários, como a Jade também comentou em um outro vídeo, é bastante importante que vocês informem os beneficiários de vocês. Na ausência de indicação, caso aconteça alguma eventualidade, o saldo ele é 100% pago para os herdeiros legais, de acordo com o Código Civil. Tá legal? Então aqui também só apresentando para vocês algumas telas que vocês vão visualizar quando receberem o e-mail com as propostas. Então vocês vão clicando em avançar para poder realizar a assinatura de forma digital. Chegando ao final, eu vou clicar em concluir e vou receber, vai aparecer uma telinha como essa. A contratação foi finalizada, enviamos ao seu e-mail o link para obter o documento. Então a partir do momento que você assinou o documento, a sua adesão está ok e você já passa a fazer parte do novo Suzanoprev. Tá legal?
Como que eu vou fazer para acessar? Então, aqui está o QR Code para que você possa apontar a câmera do seu telefone, ou se não, se a câmera não pegar o QR Code, você pode abrir qualquer leitor de QR Code, aponta para o QR Code, ele já vai abrir aquela telinha para que você digite o seu CPF e a sua senha. Como eu mencionei, né, o login, que é o CPF, e a senha, 4 primeiros dígitos do seu CPF e o seu ano de nascimento com 4 dígitos. Caso você queira, você pode também fazer o acesso ao TEL, se não pelo celular, eu quero acessar pelo computador. Posso? Pode. De que forma? Acessando tel.brasilprev.com.br, tá? Pelo telefone é mais legal, que ele fica mais enquadrado, mais bacaninha para você fazer a jornada em conjunto com o TEL, tá bom? Mas você pode fazer também através deste link aqui. Bom, era isso que eu queria passar para você com relação às novidades para quem já tem, para quem ainda não tem a oportunidade de conhecer como que funciona o Suzano Prev, e toda a equipe de relacionamento da Brasilprev permanece à sua disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida que você venha a ter. Como? Envie um e-mail para relacionamento@brasilprev.com.br que a gente vai fazer um contato com você para poder esclarecer as suas dúvidas e ajudá-lo na tomada das melhores decisões para o seu futuro. Muito obrigado.